Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês aqui Batman, a Corte das Corujas, dessa fase aqui dos Novos 52. Essa Corte das Corujas, ou essa saga envolvendo a Corte das Corujas, foram as primeiras histórias, né, do personagem Batman na fase Os Novos 52 na época, tá? Temos aqui na capa o Scott Snyder, o Greg Capullo e o Jonathan Glapion. São os artistas aqui da capa, tá? Batman, a Corte das Corujas. Temos a lombada, Batman, a Corte das Corujas, Scott Snyder, Greg Capullo, DC Comics. Temos aqui a contracapa, a Corte das Corujas vigia o tempo inteiro, tá? Temos aí textos e essa é a fase dos Novos 52, né? Aqui reúne as edições de 1 a 7 de Batman, com 180 páginas dessa fase aí dos Novos 52, né? Foram as primeiras edições da fase dos Novos 52 em relação ao Batman. Temos aqui a guarda, né? Belíssima, com esses tons aqui de cinza e preto, né? Esse desenho do Batman. Temos aqui também o desenho da coruja, né? Pegando o morcego, a coruja que é o predador natural, que é um dos predadores naturais do morcego. Temos aqui Batman, a Corte das Corujas. Temos aqui, né, os artistas, Batman, a Corte das Corujas, Scott Snyder, roteiro, Greg Capullo, desenhos, Jonathan Glapion, arte final, FCO cores, Greg Capullo e FCO capas, tá? Temos aqui mais uma arte. Essa arte aqui ela vai aparecer em seguida em preto e branco, tá? Tá aqui, é a mesma arte, só que aqui está em preto e branco e aqui está colorido. Inclusive saiu, né, a Corte das Corujas em preto e branco, aí uma edição em preto e branco pela Panini, tá? E aí começamos a nossa história aqui, onde tem uma narrativa de Gotham, e aí nós temos uma fuga do asilo Arkham, né, onde os criminosos estão fugindo aqui, ó, temos o Espantalho, Duas Caras, o Crocodilo, todos eles fugindo do asilo Arkham, e temos aqui o Batman impedindo essa fuga, né, lutando contra esses criminosos aí, impedindo a fuga, e ele vai ter uma ajuda inusitada, que é a ajuda do Coringa. Olha, o Coringa está ajudando o Batman a impedir a fuga dos criminosos no asilo Arkham. Tá? E aí quando a fuga é impedida, né, tudo é resolvido, o Batman conversa com o Gordon e fala então para o Gordon que a cidade é dele, que ele tem tudo sob controle, que Gotham está na palma da mão dele, né? Ou seja, ele conhece a cidade, ele sabe tudo o que acontece, que Gotham é dele, a Gotham é de Batman. E já voltando aqui para a Batcaverna, que belo desenho aqui da Batcaverna, né? Muito bonito mesmo. Ele está ali, né, conversando com o Coringa, que ajudou ele a impedir a fuga. E aí é revelado pra gente que na verdade não é o Coringa, é o Dick Grayson, né, o primeiro Robin que está aqui com essa máscara holográfica, né, se fazendo passar pelo Coringa. Então o tempo todo lá não era o Coringa verdadeiro, mas era o Dick Grayson disfarçado de Coringa e ajudando o Batman a impedir a fuga do asilo Arkham, tá? E aí nós temos uma festa aqui, uma festa importantíssima com as pessoas mais importantes, numa festa de luxo, onde o Bruce Wayne faz um discurso aqui falando que Gotham precisa ser vista de outra forma e que ele vai investir na cidade, transformando a cidade naquilo que ela realmente precisa ser, né? Ou seja, anunciando investimentos aqui. E aí ele vai ter uma conversa aqui com Lincoln Marsh, que é um dos candidatos a prefeito de Gotham, né? Ele está numa conversa aqui importante com esse cara, que é um dos candidatos a prefeito de Gotham City, o Lincoln Marsh, quando ele é avisado aqui pelo comissário Gordon, né, de que aconteceu um crime. Então ele sai da festa e já como Batman aqui, ele vai investigar esse crime, tá? Esse crime que aconteceu é uma pessoa que foi esfaqueada aqui, ó, você vê que ela está com várias facas enfiadas no corpo, e eles dizem que esse cara é um João Ninguém, né? Uma pessoa que foi morta ali, não é ninguém importante, e eles percebem ali que as facas têm uma gravura de coruja, tá? E eles ficam ali tentando saber o que possa ser isso daí. E aí o Batman também descobre uma ameaça ao Bruce Wayne. O Bruce Wayne vai morrer amanhã, né? Ou seja, o milionário de Gotham está sendo ali ameaçado de morte. Temos aqui também quando é investigado, né, o corpo daquele homem que morreu lá, né, com as facas, é encontrado o DNA do Dick Grayson nas unhas desse homem, tá? Mas aí o Batman logo investigando ali e conferindo câmeras e tudo,
ele logo percebe então que o Dick na verdade não tem nada a ver com aquilo ali, mas é algo que ficou no ar, né? Porque o DNA do Dick Grayson estaria nas unhas desse homem assassinado e ele nem estava lá, né? E aí ele vai ter um encontro, o Bruce Wayne ele vai ter um encontro com o Lincoln Marsh em uma dessas torres aqui de Gotham, tá? A Torre Wayne original, que foi a primeira torre, né, construída pela família Wayne, ele está conversando com o Lincoln Marsh lá, quando eles são atacados, né, atacados por uma figura misteriosa ali. E aí esse trecho aqui é o trecho aqui onde o Batman está investigando, né, esse assassinato, e ele então está investigando também o corpo do cara aqui, ele descobre o DNA, né, descobre também, e aqui ele acaba confirmando também que a história do Dick Grayson é real, que o Dick Grayson aqui que é o Asa Noturna, né, que ela é real e que ele realmente não estaria envolvido com o assassinato desse homem, né. E aí voltando para a conversa, né, isso aqui foi um lapso de tempo, né, eles voltam no tempo, a história começa aqui com o encontro do Lincoln Marsh com Bruce Wayne, e aí tem um lapso de tempo que eles voltam ao passado aqui, e aí volta para o tempo real, né, onde o Lincoln Marsh está conversando com o Bruce, eles conversam, eles trocam ideias ali, e aí o Bruce fala que ele também foi um órfão, né, que Lincoln Marsh também foi um órfão, que perdeu os pais, né, e que hoje em dia tem condições e ajuda a cidade, assim como Bruce Wayne e as empresas Wayne ajudam Gotham City. E por conta disso, né, ele vai votar, né, no Lincoln Marsh. E aí eles são atacados por essa figura aqui, que é o Garra, né? É um assassino que ataca os dois. O Bruce tenta se defender o máximo que pode, sem deixar transparecer que ele seria o Batman. E aí ele é arremessado, né, para fora da torre, né? Ele cai dessa torre, ele é atingido, ele é esfaqueado e é jogado torre abaixo ali, mas acaba se safando, né? E aí fica ali essa figura misteriosa, o Garra, né? O Garra que seria então pertencente aí à Corte das Corujas, a Corte das Corujas que todos escutavam falar dela de uma canção infantil, né? Onde dizia que a Corte da Coruja vigiava o tempo inteiro, que estava de olho, e aquele que não obedecesse, aquele que não fizesse tudo certo, eles enviariam o Garra, né? O Garra viria então para matar aquele que não andasse certo conforme as regras da Corte da Coruja. E aí voltamos ao passado aqui, em Gotham City de 1922, onde nós vamos ver o tataravô de Bruce Wayne, né? Ele que foi o grande construtor de Gotham, que fez a cidade crescer, praticamente funda a cidade como ela é hoje, né? É o Alan Wayne, e ele está aqui pelas ruas como se fosse um louco, gritando, falando que todos precisam tomar cuidado com as corujas, né? Que as corujas estão em toda parte, inclusive as corujas estão dentro da própria casa dele, né? Ou seja, as corujas estão em toda parte ali. E aí os guardas seguram ele, mas sendo ele quem ele é, esse milionário, né? Ele acaba escapando, fugindo, mas cai dentro do buraco do esgoto ali e desaparece, né? E ele foi encontrado depois, dias mais tarde morto, afogado. E aí o Batman, voltamos ao futuro aqui, ao tempo presente, e aí temos Batman aqui fazendo suas investigações da forma bem sutil, como ele sempre faz, né, tratando todos de uma forma muito, muito carinhosa, aqui, espancando todos, né, do jeito que ele sempre faz aqui. E aí temos o Batman descobrindo o máximo que ele pode sobre esse Garra, né, sobre essa corte das corujas ali. E aí, ó, ele continua investigando a Corte das Corujas, o símbolo, né, essa coruja, e ele está completamente invocado com isso. Ele vai visitar o Lincoln Marsh no hospital, porque ele também foi ferido lá, naquele momento que o Garra atacou os dois lá na torre, né? E aí eles reafirmam ali as suas alianças um com o outro. E o Batman, então, investigando tudo, né, ele se lembra que o avô dele, que o tataravô dele, o Alan Wayne, construiu várias torres pela cidade. Em cada uma dessas torres, o 13º andar sempre era fechado, né? Nenhum 13º andar tinha acesso, ou seja, as pessoas não conseguiam entrar nesse 13º andar. Então ele, como Batman, ele vai investigar as torres de Batman as torres Wayne, e assim que ele entra no 13º andar da primeira torre que ele investiga, ele já acha
um ninho de coruja, que seria o lugar onde esses assassinos ficariam, né? Tem a armadura deles ali, as armas deles, e em todos os prédios Wayne que ele entra no 13º andar, ele acha então um um ninho de coruja, e ele percebe que a Corte das Corujas está há muito tempo atuando. Tem uma foto aqui de junho de 1891, e ele só vai descobrindo coisas, arquivos, fotos, e vendo que a Corte das Corujas é uma sociedade secreta que atua há muitos e muitos anos em Gotham, sem que ninguém soubesse, né? Em junho de 2000, tem fotos de junho de 2006, ou seja, ela é atuante há muito tempo. E aí, em uma dessas investigações, em um desses prédios, o 13º andar onde ele está explode. E a gente vê que o responsável foi o Garra, porque ele está aqui, olhando com uma coruja do lado, né, olhando a torre explodir. Obviamente, né, o Batman ele consegue escapar, né, você vê que ele escapa por pouco ali, explode, ele sai correndo ali, né, usa os seus equipamentos para poder fugir do fogo e dos destroços, tá? E aí voltando aqui já a Batcaverna, ele tem uma conversa aqui com o Dick Grayson, que realmente considera a corte das corujas algo real, algo realmente que é uma ameaça verdadeira ali. O Bruce ainda duvida muito sobre isso, porque, afinal de contas, assim que os pais dele foram assassinados, e existe até uma possibilidade, quem sabe, dos pais do Bruce terem sido assassinados, até mesmo a mando dessa sociedade secreta, a Corte das Corujas, mas o Bruce até descarta isso, porque, segundo ele, na época que os pais morreram, ainda uma criança, né, ele investigou o máximo que ele pôde, né, essa Corte das Corujas, inclusive dentro da própria mansão Wayne ali, e ele não conseguiu descobrir nenhuma ligação entre a Corte das Corujas, né? Ele até descobriu um ninho de coruja na época, mas não conseguiu descobrir nenhuma ligação entre a morte dos pais e a Corte das Corujas ali. E aí ele continua, né, a sua investigação, ele conversa com o Gordon, o Gordon tenta chamar ele ali, mas ele não responde, e continuando a sua investigação, ele vai até o momento ali, até o esgoto onde o tataravô dele caiu, porque ele descobre que o tataravô dele não morreu afogado, mas ele morreu esfaqueado, né? Então ele desce até os esgotos ali, e ao descer ali, investigando, ele é atacado por trás pelo Garra. O Garra surge, né, derrubando uma parede ali e ataca ele. E quando ele acorda dentro de um labirinto, né? E é nesse labirinto aqui, que é o labirinto da Corte das Corujas, né? É onde ele vai sofrer muita violência ali, né? É um dos momentos que ele mais vai ser ferido, tanto fisicamente quanto psicologicamente. E você vê que todos estão procurando por ele ali. Por quê? Porque ele já está sumido há semanas, né? Tá aqui o Asa Noturna, o filho dele, o Damon, que é o Robin ali nesse momento, né? A Batgirl, a Mulher Gato, várias pessoas procurando pelo Batman, mas ninguém consegue encontrá-lo. Por quê? Porque ele está dentro desse labirinto da Corte das Corujas, né? Onde ele fica ali na escuridão total, perdido ali dentro, vagando durante semanas, né? Sem conseguir descobrir a saída, e você vê que a mente dele já está bem abalada, o corpo dele está bem abalado, porque ele já foi bem machucado pelo Garra, né? E aí a gente tem aqui ele bebendo essa água, que é a única fonte de água do local, e a gente percebe que cada vez que ele bebe essa água, ele fica mais perturbado, a mente dele fica mais abalada, ou seja, existe alguma substância nessa água que está realmente complicando mais a mente dele ainda. Ele descobre um recinto aqui, onde ele vê várias fotos, né, fotos antigas de várias pessoas de Gotham que fizeram parte dessa Corte das Corujas. Então ele percebe que a Corte das Corujas realmente é uma organização grandiosa, muito grande, que atua muito e muito tempo em Gotham. E ele fica muito perturbado com tudo, né? São situações assim complicadíssimas, a mente dele está completamente perturbada. Ele está sofrendo realmente uma pressão psicológica muito grande ali, ele já não sabe mais o que é real, o que não é real. Você vê que as páginas viram, e eu quero chamar a atenção para vocês aqui para um detalhe. Quando as páginas viram aqui, tá? Inclusive elas ficaram de lado e elas vão ficar até de cabeça para baixo. Aí você não pense que isso aqui é um erro, tá? Não, muito pelo contrário. O escritor, né, o autor
do quadrinho, ele quis que isso acontecesse, ele quis que a gente virasse aqui, porque ele queria mostrar, né, que realmente o Batman ele estava sofrendo uma violência psicológica tão grande que a mente dele estava perturbada, que as coisas na cabeça dele estavam rodando de tal forma que ele já não sabia mais o que era real e o que não era real, tá? E aí a gente tem aqui, a gente tem que ler, né, as páginas ficam viradas assim de lado, né? A gente tem que virar o quadrinho para ler, a gente percebe a perturbação dele, ele descobre vários caixões aqui onde estariam enterrados vários garras ali, né? A gente percebe que realmente ele fica muito perturbado com tudo isso, é realmente uma situação muito violenta psicologicamente para ele. Ele acha que está vendo os pais, ele chega até a ver os pais ali e os pais falam que eles estão ali há muito tempo, que ainda bem que o filho chegou, e ele realmente se convence que eles são os pais. E aí é o momento ó, que o quadrinho vira de cabeça para baixo. Talvez você não esteja percebendo, mas o quadrinho está de cabeça para baixo, ó. Tá vendo, ó? A capa e o quadrinho está de cabeça para baixo, lembrando que isso aqui é proposital. Inclusive você tem que ler como se fosse um mangá agora, você tem que ler da direita para a esquerda, tá? Você tem que ler essa página aqui e depois ler a página da esquerda, porque realmente isso aqui é para você perceber, o autor quis que você pelo menos entendesse como que a mente do Batman está completamente avariada aqui, né? E aí os pais dele se transformam em uma coruja, né? A gente percebe que ele está vendo coisas que não existem, e ele fica muito abalado psicologicamente, realmente. Ele vê fotos, ele volta a ver as fotos, e no momento que ele está vendo as fotos, ele vê a própria foto do Batman na parede, e aí ele se perturba totalmente, né? Ele fica completamente confuso sobre ele mesmo, e é nesse momento que o Garra chega por trás dele e esfaqueia ele por trás, atravessando a faca pelo corpo dele, né? E aí o quadrinho você tem que virar, e aí agora o quadrinho ele está na posição dele normal, tá? Ó, tá na posição normal aqui, e aí a gente tem as pessoas procurando o Batman lá fora, né? E ninguém encontra. E aí a gente tem aqui, voltando ao momento que o Batman está sendo esfaqueado aqui pelo Garra, e o Garra vai realmente causar muito sofrimento ao Batman aqui. Tá? Ele vai espancar muito o Batman, ele vai bater muito no Batman, ele vai ferir muito o Batman aqui, e tudo isso sobre os olhares da Corte das Corujas. Né? Eles estão todos ali comemorando, vibrando, né? E se deliciando com tudo que está acontecendo. Até crianças estão ali assistindo isso, né? E aí o Batman continua com esse espancamento, né? Cruel, porque o Gar realmente atinge ele com muita violência, com muita crueldade ali, e a mente dele perturbada, ele começa a se ver como um monstro ali, você vê que a mente dele realmente está totalmente, né, fora de controle ali. E mesmo nessa situação crítica que ele está passando aqui, ele ainda assim, ele vai conseguir, né, derrotar o Garra, né? Em algum momento aqui ele vai conseguir, né, organizar a mente dele ali, e ele vai conseguir lutar contra o Garra e vencer o Garra, né? E é através de um dispositivo, né, explosivo que ele encontra ali, ele vai causar a detonação desse explosivo, que vai abrir um buraco no chão, e ele pula nesse buraco e ele acaba caindo em um rio subterrâneo ali, e ele então vai ser levado pelas águas desse rio subterrâneo. E aí os membros da Corte da Coruja chegam, encontram o assassino deles morto, o Garra morto, e eles não se preocupam com isso, eles não estão nem aí, eles falam que esse morreu, esse falhou, mas eles têm muitos outros para ressuscitar, ou seja, cada um desses túmulos aqui é um guerreiro Garra, né, do passado, que já havia morrido, mas que através de uma substância que eles têm, eles podem acordar esses outros Garras ali. Então eles não se preocupam com a morte desse Garra. E aí já o Bruce, né, ele foi encontrado, né, e já está aqui na mansão Wayne, né? Ele começa então a refletir sobre tudo que ele passou, sobre a questão das corujas serem esses predadores naturais dos morcegos. Ele percebe então que tudo foi realmente uma caçada em relação ao Batman. Ele se recorda da moça que ajudou ele, que salvou ele, enfim. Ele começa a ponderar sobre todas essas situações. Aqui a gente tem a Corte das Corujas acordando mais um de seus assassinos, né, implantando a substância neles, né, ali.
para que eles então possam acordar ali, serem ressuscitados. E a gente tem aqui o Batman, né, saindo, o momento que o Batman sai, né, lá das águas, né, e o momento então que ele vai ser encontrado aqui pelo Alfred. O Alfred então acha o corpo do Garra também, que esse corpo do Garra foi encontrado boiando nesse mesmo rio, né? Então o Batman vai então começar a investigar o corpo desse Garra e ele descobre que nos dentes, em um dos dentes desse Garra havia um composto chamado elétron que em contato com essa substância que eles injetam no corpo dos Garras mortos faz com que eles sejam ressuscitados, ou seja, desde pequeno eles já são preparados para serem Garras um dia, né? E aí descobre então, aí é o momento que chega o Dick Grayson ali e ele revela então ao Dick, né, que o DNA dele foi encontrado no corpo daquela pessoa que foi morta lá no começo do quadrinho esfaqueado, porque esse cara aqui, né, que eles encontraram, que era o Garra, era o bisavô dele, ou seja, o bisavô dele era um Garra, porque a Corte das Corujas recrutava membros do circo onde o Dick Grayson trabalhava, e a família dele pertencia a esse circo, então vários membros da família do Dick Grayson foram Garras, inclusive o próprio Dick Grayson poderia ser um Garra, e por conta disso o Batman arruma uma confusão com ele ali, né? Eles se discutem, e é a oportunidade do Batman então de socar a cara do Dick Grayson e dar um soco arrancando exatamente o dente, né? Que é o dente que estava na boca do Dick Grayson todos esses anos com a marca da Corte das Corujas, e em algum momento da vida do Dick Grayson, ele se tornaria um desses Garras, né? E aí o Batman aniquila essa possibilidade totalmente ao arrancar no soco esse dente aí que continha essa substância que estava na boca do Dick Grayson. E aí o Batman então reconhece que a Corte das Corujas é algo realmente perigosíssimo e muito grande ali, e revela então que ele vai precisar de ajuda para combater tudo isso, que ele imaginou que a cidade, né, que a cidade era amiga dele, mas na verdade a cidade era inimiga dele, porque a cidade, na verdade, estava sob o controle durante muitos anos da Corte das Corujas. E o quadrinho vai terminar aqui com a Corte das Corujas, né, com vários guerreiros Garras libertando todos esses guerreiros, dizendo vão e tomem Gotham City. Ou seja, vários Garras foram ressuscitados e estão sendo liberados para invadir Gotham City. E aí a história acaba, mas obviamente que não vai acabar aqui, porque tem uma continuação que está no outro encadernado, que é o encadernado A Noite das Corujas, que daqui a pouco também eu vou fazer um vídeo para vocês mostrando a conclusão dessa história, ok? E aí nós temos aqui a galeria de capas, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó, essas belas artes, muito lindas essas artes aqui, belíssimas, belíssimas. São artes realmente que a gente fica olhando aqui, olhando os detalhes, né? E realmente é muito bem trabalhado, é muito bem desenhado. Os artistas realmente são incríveis que fazem essas artes aqui do Batman, né? Aqui essa luta dele com o Garra aqui, ó, incrível, incrível, muito, muito bom mesmo. Desenhos maravilhosos, realmente, do Batman aqui. E aí temos aqui um pouco do roteiro, né, do Scott Snyder, tá? Alguns esboços também, mais um pouco dos roteiros, mais esboços aqui do Greg Capullo, mais um pouco de esboços, e aí terminamos o nosso quadrinho, o nosso encadernado aqui, Batman, A Corte das Corujas, que é um quadrinho que eu gosto bastante, é um quadrinho de investigação, né, bem ao estilo do maior detetive do mundo, o Batman, tá? Então, pessoal, foi isso aí, Batman, A Corte das Corujas, dos Novos 52. Obrigado por assistirem, um grande abraço e fiquem com Deus.